Boa boi a todos. Bom, eu tive umas ideias aí de algumas pessoas mais próximas, mais íntimas, né? E eu achei interessante, né? Que é sobre fazer um vídeo falando diretamente, de maneira transparente, como eu atuo no meu sacerdócio, como eu exerço o meu sacerdócio, né? E achei interessante e vim aqui fazer esse vídeo, tá? E direto e reto, eu não acredito em comunidade, tá? Eu digo na parte espiritual, de espiritualidade, tá? Eu não estou falando como centro cultural, como outros tipos de ideologia, de cultura, não estou dizendo isso, estou falando questão espiritual, tá? Eu não acredito em comunidade. Mas eu não me coloco aqui como juiz para dizer se isso é certo ou se isso é errado, tá? Sendo bem objetivo, você que frequenta uma eleaxé, um terreiro, uma casa que tem muitos filhos, né? Tem aqueles calendários de festa, está dando certo para você? Se está, continue. Porque a espiritualidade ela não tem uma receita de bolo, né? Espiritualidade, cada orieleda, cada pessoa vai se confortar e se encontrar no caminho. Até mesmo num segmento que pode ser diferente. Tem pessoas que se encontram no meio evangélico, outras no kardecismo, outras na umbanda, né? Então cada pessoa ela tem um caminho. Não tem como ninguém querer fazer o papel de juiz, como o que nós mais vemos, para dizer que o que isso é certo e isso é errado, tá? Eu acho que para você dizer que uma pessoa está certo ou errada, sendo bem direto, olha a vida que a pessoa leva. Ali você já vê se ela está certa ou errada. Quer dizer, você tira a sua definição, né? Pelos frutos você conhece a árvore. Isso é um modo de análise assim mais certeiro que existe. Porque teoria, pregação de verdades, de bem, de mal, mágoas, recalque, isso aí é o que mais tem e não leva a lugar nenhum, né? Então, eu particularmente sou assim. Eu não vou definir você mesmo, pelo que você fala para mim. Eu vou te definir pelas suas atitudes e pela vida que você leva, né? Então, a comunidade, nós temos aí, tá? Mais ou menos 70% de questões humanas dentro das casas. 70% são questões humanas. Vaidade, egocentrismo, mania de grandeza, né? Nós temos ali muito egoísmo, muita arrogância, tá? Manipulação a rodo, vontades humanas, agrados, caprichos, tudo isso. E temos também, vamos por aí uns 30%, 40%, que sim, ali é o sagrado, tá? Ali é a atuação do sagrado, sim. Até porque as casas têm os axés, as fundamentações plantadas, né? E aí, o que acaba acontecendo? Existe uma enorme confusão nessa questão, principalmente aqui na diáspora, porque acontece muito isso. Esse sistema, ele é latente aqui na diáspora, tá? Olha só, o nome certo dessas comunidades chamam-se AO. AO, você pode traduzir em família, irmandade, confraria, maçonaria, tá? Então, são ali famílias que seguem uma hierarquia dos mais velhos para os mais novos, tá? Disciplina, obediência, correto? Porque os mais velhos têm a vivência e detêm, na sua grande maioria, também na regra geral,
o conhecimento do axé, né? Os mistérios, os segredos, que todos nós sabemos que requer muita sabedoria, muita prática e estudo para tê-los, tá? Isso é fato. E dentro disso existe sim a submissão, a obediência, tudo que eu estou falando aqui, né? Mas isso é uma questão legítima, é um fundamento isso. O que acontece na questão da comunidade? Essa questão do AO, da hierarquia e da submissão, ela foi muito deturpada e o ser humano usa isso para o seu bel prazer, para os seus interesses próprios. E aí nós temos extorsão, estupidez, arrogância, né, manipulação, tá? Humilhações, muito egoísmo, muita falsidade. E as pessoas acabam sendo obrigadas a se submeterem a isso. Porque numa casa, a casa ela tem uma hierarquia do sacerdote, da sacerdotisa, para os cargos altos da casa. Eles formam ali como se fosse um outro AO, um AO paralelo, um grupo, uma panela, uma máfia, acho que a palavra certa é essa, uma máfia deles, e que impõe os caprichos dele em cima de você. E que se você desagradar eles, eles barram você, ou até espiritualmente agem de maneira negativa, né? E você fica ali como uma alma penada na casa, passando por vários tipos de situação constrangedora, e a sua vida não anda. É constrangimento, situações constrangedoras, e aí uma hora você cansa e sai da casa. Mas você tem que arrumar algum local para cultuar sua espiritualidade, senão você não pode ficar parado, né? Porque você vai ter problemas, todo mundo sabe disso. Não se abandona a Ifá, Orixá e nem entidades, ou que sejam guias, tá? Eu estou falando de uma maneira mais abrangente. No Ifá não tem muito esses nomes, mas a espiritualidade tem, né? E a minha preocupação é mais na questão espiritual, não em defender aqui um segmento, né? E vai acontecer isso. Então você tem que se submeter. Eu escuto muitos desabafos de pessoas que já me falaram, olha, é uma situação complicada, porque, por exemplo, a pessoa ela paga a mensalidade da casa, que aí eu já não vou opinar, eu acho que a casa tem suas regras, inclusive financeiras, né? Toda casa tem que ter isso sim. Ninguém faz culto simplesmente só pela fé, existe a questão financeira sim. Como eu, por exemplo, os rituais que eu faço são cobrados. E eu sou direto em dizer, vai ser feito isso, isso, isso. Né? Se for pessoalmente, você está presente. Se for à distância, eu vou filmar ou tirar foto e te mandar. Isso é transparência, né? Agora, a casa muitas vezes chega na pessoa numa sexta-feira à noite e do nada diz, olha, amanhã 8 da manhã eu quero você aqui, você precisa me trazer financeiramente um valor X, porque nós vamos fazer um ritual e preciso, enfim. E essas pessoas começam a perceber que elas passam a não ter mais vida própria, elas ficam escravas do bel prazer de um grupo que tem cargo na casa, incluindo o sacerdote ou sacerdotisa, e aí a pessoa, como estava me falando, pô, mas era aniversário do meu sobrinho, e falaram para mim, não, mas o seu sobrinho é ser humano, você tem que dar preferência para o orixá. Só que ali não era o orixá falando, né? Era uma vontade humana em nome do sagrado. Aí as pessoas começam a abrir o olho e começam a perceber que elas estão sendo feitas de fantoche. E que todo esse dinheiro que toda hora é pedido para elas, se elas juntarem, elas podem abrir um jogo de Oquelé, ou para quem joga Erendilogum Búzios também, pode abrir um jogo, pode abrir oráculo, ela pode tirar ebó, passar por buri, e mulher, pode ter magias, ela pode investir nela.
E é justamente esse campo que eu trabalho. É o campo que o sagrado me direcionou para trabalhar individualmente dentro das suas necessidades. Daquilo que os Odus sacados no jogo dizem que você está precisando. Né? O que o seu Ori, que tipo de energia, de elementos o seu Ori está precisando. Né? Quais rituais são necessários para você? De repente você está passando por algum problema, nós vamos analisar, estudar, porque o oráculo ele é uma sonda também. Você vai sondando ali para buscar o melhor caminho para a pessoa. E isso você não vai ter no coletivo. Não tem como querer falar bonito ou eu falar aqui bonitinho para agradar, porque eu tenho amigos desse meio coletivo. Eu sinto muito, gente. Tá? Não tem como ser coletivo isso. Não tem como você ir numa festa. Eu vou procurar evitar muito falar o Yorubá aqui. Falar uma linguagem que as pessoas entendam. Né? Do que ficar querendo pregar Yorubá aqui. Eu acho que em momento certo, sim. E outra também. Tá? Eu acho que sabedoria, o sacerdote ele deve botar na hora que está fazendo o axé. Lá é o momento dele falar um bom ofó, ele trabalhar um iurê, um oriquim, um mojuba, ele botar o verbo iorubá ali, porque é a língua ancestral, né? Aqui eu quero falar o que as pessoas entendem. Tem muitos leigos vendo os vídeos, né? Tá? Então acaba acontecendo isso. O seu poder pessoal não é despertado. Quando você passa, por exemplo, um buri coletivo, chamado de barco, tem os nomes, provavelmente não foi analisado que o seu Ori realmente, que tipos de energia, de elementos, seja eles quais forem, tá? Vegetal, animal, não importa. O seu Ori, o que ele está precisando? Né? Muitas vezes, você é uma pessoa que tem um potencial numa determinada área. E esse potencial, de maneira específica, individual, precisa ser despertado. O coletivo não tem interesse em despertar e não vai fazer isso. O coletivo trabalha com números, tratando as pessoas mais como uma multidão ali, ao qual eles manipulam. E fazem de fantoche também, né, gente? Não tô aqui para falar bonitinho. Então, eu não acredito no coletivo. Aí vai ter pessoas aqui que já me viram em várias festas que eu já fui, porque eu tenho amizades, né? E vai dizer, mas você estava em tal festa com mais de 100 pessoas? Sim. Eu fui lá por amizade, pela energia da casa, mas eu não dependo daquilo para trabalhar a minha espiritualidade. Aquilo para mim é só uma visita. A minha espiritualidade eu trabalho com ela de maneira individual também. Ou quando eu preciso, o meu Oluô, ele cuida de mim. De maneira individual. É jogado para mim, feitos rituais, ao qual o oráculo Ifá determinou para mim. Não é para mim mais um monte, né? Até porque nós sabemos que quando você está inserido num coletivo, as questões humanas ali, elas sabotam muito os seus objetivos, o seu potencial, a sua força, a sua alegria. Eles sabotam demais. Você tem muita gente ali que está há anos naquela casa, vivendo de política, na verdade, fazendo ONG, entre outras coisas ali, né? Questão cultural e tal. E eles têm muita inveja de quem cresce. Eles se sentem, inclusive, ameaçados com isso, né? Porque eles se alimentam daquela política também. Então você começa a ver que o coletivo, na grande parte, ele sai fora do sagrado. E as pessoas se cansam, gente. As pessoas se cansam. Né?
Pessoas que estavam anos num sistema desse e não acontecia nada. Quando a pessoa passou a se cuidar individualmente, porém individualmente, você tem um lado de responsabilidade. Porque se você tiver, por exemplo, um Ojubó, um Ibauri, entre outras coisas, na sua mão, feita para você, você tem uma responsabilidade com aquilo. A menos que você não queira assumir responsabilidade. Aí você pode se cuidar individualmente, mas num outro caminho, né? Num caminho mais brando também. E essas pessoas assumindo essa responsabilidade, a vida delas começou a mudar completamente. Em todos os sentidos, assim, em geral. E aí? Aí essas pessoas foram chamadas de traidora. Mas deixa eu te perguntar, então elas tinham que ficar a vida inteira daquele jeito? Apagadas ali? Como um vulto, uma alma penada dentro de um terreiro, é isso? Elas buscaram a melhora delas, o progresso delas, são traidoras. Bom, quem está assistindo o vídeo, tire suas conclusões, né? Tá? Então eu trabalho dessa maneira, tá, gente? Para quem tem interesse em me procurar, e também eu tenho interesse em atender, porque eu acho que é uma via de mão dupla. Não é só você querer me procurar. Ver se também eu vou analisar se o meu Ori, se as energias da minha casa querem atender você, trabalhar com você, né? E caso sim, como a maioria das vezes, exceto alguns casos que eu me afasto, mas a maioria das vezes dá certo, tá? O modo que eu trabalho é individual, buscando, né, preencher suas necessidades, despertar os seus poderes, porque o nome certo é esse. O ser humano ele tem poderes, dons, sim. Né? Não adianta falar com falsa humildade, porque todo mundo sabe que isso existe e todo mundo busca poder, sim. Despertar os seus dons. Né? As pessoas buscam as coisas boas, os irês, as riquezas do mundo para a vida dela. Né? A gente tem que ser transparente, é isso na real que acontece. Tá? Tem pessoas que gostam de luxúria, desde que Ifá ali esteja de acordo, tudo bem, vamos trabalhar assim. Não existe uma receita de bolo. A espiritualidade não é simplesmente você tem que se contentar com migalhas para dizer que você está servindo o sagrado. Isso é uma mentira, isso é frustrante. Tá? No fundo, você está sendo um falso humilde, porque dentro de você, você quer alcançar seus objetivos, você tem meta. E você sabe o poder que o culto tem para te levantar. Você não vai, no fundo você não concorda e não aceita a condição que você está. Tá? Porém, para você se cuidar individualmente, isso tem custo. Tá? Eu particularmente trabalho da seguinte maneira. Eu sempre dou duas opções para a pessoa. Né? A primeira opção, dentro do que eu analisei, o que eu posso estar fazendo, né, de rituais, de magias, enfim, ao qual o sagrado aceite. O sagrado diga, olha, eu aceito se fizer assim. Mas também dou a opção, que é um investimento maior, de fazer aquilo que foi pedido, que realmente é, né, o que os orixás, divindades querem mesmo. Tá? O que realmente eles estão ali pedindo. Né? Então eu procuro dar duas opções pela questão financeira. Por isso, tá? Tem pessoas, por exemplo, que me procuram e não querem consultar Odu, consultar Ifá, Odu Ifá, não querem, porque sabem que vão cair rituais. A pessoa procura, por exemplo, magias. Tudo bem. Eu passo as magias para a pessoa, oriento, deixo claro que não foi feito consulta, mas muitas pessoas têm resultado sem consulta e tudo. E ficam só nesse ramo também. Elas não querem nem se envolver pro lado espiritual. Né? Então, nós temos alguns, individualmente, nós temos alguns caminhos também, algumas opções, tá? E é justamente nessa área que eu trabalho. Para quem tem o interesse, para quem se sintoniza com o modo que eu vivo, porque dessa maneira foi o que deu resultado para mim, inclusive,
Então é legítimo eu expor isso aqui em público, direto e reto para todo mundo, né? Tá? Então eu acredito que a espiritualidade ela é individual. Se você pegar, por exemplo, um líder de uma empresa, de um grupo, seja o que for, esse líder ele tem potenciais que superam os outros. Inteligência, coragem, dinâmica. Uma pessoa que se empenhou muito, estudou muito, ralou muito para conseguir se aprofundar naquilo, naquilo que ele faz, naquilo que ele exerce, né? Então ele passa, claro que ser superior àquelas pessoas que estão ali, por que não? Né? Ele passa sim. Então ele passa a ser um líder ali. Esse líder, por exemplo, que conseguiu despertar esses dons, esses poderes de dentro dele, de dentro para fora, isso foi coletivo ou foi individual? Aí cabe a você tirar suas conclusões, né? Então, eu acredito nessa questão, tá? É o que eu trabalho, tá bom? Eu vim aqui falar um pouquinho, porque é um assunto que dá pra gente estender aqui durante horas, né? Então, parei um pouquinho minhas atividades, tá? Para falar dessa questão, por que que eu não acredito no coletivo e exerço o lado individual no meu sacerdócio com as pessoas. Sou um profissional e presto esses serviços, tá? Quem quiser conhecer nossa página, é uma página que está iniciando, tem muitas poucas pessoas, a gente tem 13 pessoas. É o Ministério do Axé Serviços. Nós temos também uma outra página, que já é uma página bem maior, com muito mais membros. Ministério do Axé, página de Teologia e Estudos. Temos o nosso Instagram, temos o nosso Twitter também. Apesar que o Twitter eu estou entrando muito pouco, tá? Tem o meu perfil pessoal no Facebook, que vocês vão encontrar nas páginas, Fernando Ifaiori. Tá bom, gente? E vamos para o próximo vídeo aí, quem tiver alguma ideia, até mesmo para estender esse assunto, que o axé do ser humano, o seu poder pessoal, a sua realização, ela depende de você, não do coletivo. Quem quiser estender esse assunto, dá uma ideia, ou me manda uma mensagem no meu perfil aqui mesmo. E nós vamos falando mais sobre isso aí também. Axé.